Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos aí ao Sejus TV. Eu sou o professor Rafael Barreto, professor de Estatuto da OAB, e estou aqui com vocês para que nós possamos resolver as questões das últimas provas da OAB para verificar de que maneira a Fundação Getúlio Vargas aborda os temas. Eu de início quero agradecer vocês por terem participado do aulão de teoria que nós ministramos aqui na Sejus TV. E, após ter assistido esse aulão teórico, eu espero que a resolução dessas questões que foram abordadas fique muito tranquila para vocês. Durante o enfrentamento dessas questões, vocês vão verificar que eu estarei o tempo inteiro abordando os temas que trabalhamos na aula teórica, ok? Vamos começar. Eu vou pedir para que coloquem na tela o nosso materialzinho, que são as questões das últimas provas, e vamos iniciar pegando a prova de 2012.2. Bota na tela para os nossos amigos assistirem, por favor. Vejam só. Prova da OAB 2012.2, a primeira questão nos trouxe: Paulo, que é bacharel em Direito, exerceu relevantes cargos no Poder Executivo das 3 esferas de governo, adquirindo um profundo conhecimento sobre as atividades internas da administração pública. Após aposentar-se, sem requerer inscrição nos quadros da OAB, ele estabelece um serviço de consultoria jurídica, tendo angariado vários clientes desde o período da inauguração da sua atividade. De acordo com o narrado e observadas as normas estatutárias, assinale a afirmativa correta. Me coloca com o pessoal aqui na tela. Gente, como nós verificamos na aula teórica, a atividade de consultoria jurídica é uma das atividades privativas de advogado. O Estatuto da OAB, no artigo 1º, estabelece dessa maneira. Se lembre, consultoria, assessoria e direção jurídica são atividades privativas de advogado. Se lembre também que, como regra geral, para postular no Poder Judiciário é preciso de advogado. Mas existem situações pontuais em que a postulação judicial não precisa do advogado. É o caso da impetração do habeas corpus, é o caso da reclamação trabalhista, é o caso de demanda em juizados especiais cíveis estaduais, até 20 salários mínimos, em juizados especiais cíveis federais, qualquer que seja o valor da causa, até o teto do juizado, que é 60 salários mínimos. Se lembre também que na esfera administrativa, a defesa em processo administrativo disciplinar não é privativa de advogado. Temos entendimento do Supremo que não ofende a Constituição a falta de defesa por advogado num processo disciplinar. O que a questão nos enunciou é um caso típico de atividade privativa de advogado. Vamos pegar as alternativas, vamos na tela com as questões para nossos amigos, por favor, vamos ver? Alternativa A nos diz o seguinte: dentre as atividades privativas de advogado, inclui-se a postulação judicial e assessoria jurídica, mas não a consultoria. Está errado. Está errado porque consultoria jurídica é privativo de advogado, e postulação judicial tem situações que não é de advogado. Letra B. O bacharel em Direito aposentado não tem vedado qualquer prática de atividade jurídica, mesmo não inscrito nos quadros da OAB. Gente, claro que não. A atividade de advocacia é exclusiva de quem está inscrito nos quadros da OAB. Letra C. O advogado atua na atividade judicial, pugnando pela defesa dos interesses de seus clientes e na consultoria jurídica. Dá um coloridinho nessa alternativa C, porque essa é a alternativa correta. Vamos colocar aí a alternativa C em colorido, vamos marcar, porque é justamente isso que vai ocorrer. Dá um coloridinho aí, estava no branco, né? Bota no amarelinho, que beleza. O advogado atua na atividade jurídica, defendendo os seus clientes, ele também faz consultoria. Perfeito. E olha a letra D, o que nos indica: as atividades privativas de advogado incluem assessoria jurídica, direção jurídica e atuação nos juizados especiais. Me traz aqui com eles um pouquinho,
O erro foi falar juizados especiais. Por quê? Porque temos situações de juizados especiais em que não é imprescindível a atuação do advogado. Juizado especial federal, qualquer que seja o valor da causa, não precisa de advogado. Juizado especial estadual, até 20 salários, não precisa de advogado. Gente, o tema da questão, atividade dos advogados, é um tema extremamente frequente nas provas. E eu acredito que na nossa prova do AB vai ter uma questão, pelo menos, abordando isso. Vamos para a próxima? Questão 2, por favor. Vamos ver? O advogado Y, recém-formado, diante da dificuldade em conseguir clientes, passa a distribuir panfletos em locais próximos aos fóruns da cidade onde reside, oferecendo seus serviços profissionais. Nos panfletos distribuídos por ele, constam informações acerca de sua especialização técnico-científica, localização e telefones do seu escritório. Por outro lado, Y instalou uma placa na porta do seu escritório, na qual fez constar os valores cobrados por seus serviços profissionais, fixados, aliás, em patamares inferiores àqueles estipulados pela tabela de honorários da OAB. Quanto à conduta dele, assinale a afirmativa incorreta. Me coloca com o pessoal na tela, por favor. Gente, a questão envolve a publicidade da atividade do advogado. É o Código de Ética, artigos 28 e seguintes. E, como nós verificamos bastante naquela aula de teoria, se lembre um detalhe: o advogado pode sim fazer publicidade, mas tem que ser de maneira moderada. Isso que o Y fez de sair distribuindo o panfleto na rua não é admissível, é captação de clientela. Lembre de uma coisa: a divulgação de qualquer material do escritório somente é permitida a clientes do escritório e a pessoas que solicitem. Eu sou um advogado militante, eu posso ter um material do meu escritório, um folder, com a atuação do meu escritório, bacana, mas eu não posso sair distribuindo isso na rua. Isso aí já foi errado. Outros aspectos da questão. A questão mencionou que o Y divulgou a especialização técnico-científica, a localização e os telefones do escritório. Isso pode ser feito? Pode. Eu posso colocar lá no folder do meu escritório a minha especialização. Rafael Barreto, mestre em Direito Constitucional, pós-graduado em processo, não tem nenhum problema. Isso pode ser feito. Como eu também posso colocar no material do meu escritório o local em que o escritório funciona, o horário em que o escritório funciona. O que não pode fazer é divulgar a relação de clientes, é divulgar valor de honorários, é divulgar cargos públicos que eu já ocupei que possam angariar clientela. Então, nessa postura aí do advogado, nós verificamos coisas que são admitidas, que é especialização técnico-científica, local e horário, e coisas que não são permitidas, divulgação de tabela de honorários. Por falar de honorários, se lembre, porque a questão colocou que ele cobrou os honorários em valor abaixo da tabela. A tabela de honorários é estipulada por cada conselho seccional, não é uma tabela nacional. Cada estado tem a sua tabela e ela serve de parâmetro. O advogado pode cobrar acima do valor da tabela e deve evitar cobrar abaixo do valor da tabela. Ele não pode cobrar abaixo do valor da tabela como uma forma de captação de clientela. Ele só pode se houver algum motivo justificado. O Código de Ética impõe que o advogado deve evitar o aviltamento dos honorários ou cobrar de maneira irrisória abaixo da tabela, salvo se houver algum motivo justificado. Havendo uma justa causa, o advogado pode até mesmo atuar gratuitamente. Vamos pegar as alternativas e vamos verificar? Na tela, por favor, para os nossos amigos. Bom, muito cuidado que pediram para marcar a afirmativa incorreta. Vejam a letra A. Y incorreu em uma infração disciplinar consistente na captação irregular de causa ao distribuir panfleto ao público oferecendo seus serviços como advogado. Está correto. Isso é verdade. Letra B. Y violou um dispositivo do Código de Ética e Disciplina
ao fixar os honorários em valores inferiores aos estipulados na tabela de honorários da OAB. Isso também está certo, é o artigo 41 do Código de Ética. Lembrando que ele só poderia se houvesse um justo motivo. Bom, letra C. Y pode distribuir panfleto ao público oferecendo serviços profissionais, desde que não conste sua especialização. Pode cravar, isso está errado, vai ser a resposta da questão. A letra C, gente, é a resposta da questão. Ele não pode distribuir panfletos ao público. Então, vamos destacar, maravilha. Essa é a alternativa errada e era para marcar errada. E o que nos diz a letra D? Ele violou um dispositivo do Código de Ética ao fazer constar de sua placa referências aos valores cobrados por seus serviços profissionais. Realmente ele violou. Me traz com o pessoal. Ele não poderia ter feito isso. Bacana. Segunda questão, então, envolveu publicidade. Vamos para a próxima? Questão número 3, na tela para nossos amigos. Vamos lá. João, advogado inscrito há muitos anos na OAB, decidiu candidatar-se pelo 5º Constitucional ao cargo de juiz do Tribunal Regional Federal. Em razão dessa iniciativa, ele é submetido a um exame curricular e a uma sabatina perante o Conselho Federal da OAB. Após um longo processo avaliatório, ele vem a ser escolhido para integrar a lista sextupla a ser remetida ao Tribunal Regional Federal. Diante dessa narrativa, à luz da legislação aplicável aos advogados, assinale a afirmativa correta. Me traz aqui com a galera. Gente, presta atenção. Primeiro se recorde que pela nossa Constituição Federal, artigo 94, 1/5 das vagas nos tribunais de justiça e nos tribunais regionais federais é reservado a advogados e membros do Ministério Público. Advogados com mais de 10 anos de advocacia, notável saber jurídico e reputação ilibada. Vejam só, a OAB indica uma lista sextupla, o tribunal reduz para 3 nomes e o chefe do Poder Executivo nomeia 1. Dos 6 advogados indicados, 1 vai virar desembargador. Quando ele se torna desembargador, ele se torna juiz, ele se torna incompatível com a advocacia, porque a atividade de judicatura é incompatível com a advocacia. Mas preste atenção, enquanto ele está disputando essa vaga, não tem nenhuma proibição, ele não se tornou juiz. Só vai haver incompatibilidade dos 6 advogados para aquele que efetivamente se tornar o juiz. E quando isso ocorrer? E quando isso ocorrer, o advogado, por exercer uma atividade incompatível, vai ter a sua inscrição cancelada. Ele vai ser excluído dos quadros da OAB. Vamos para a questão? Joga na tela, por favor, pessoal. Alternativa A. O advogado, ao ser incluído em uma lista sextupla para integrar os quadros de um tribunal, deve requerer licença para tratar de questões particulares? Claro que não. Letra B. O advogado que integra a lista sextupla ou tríplice para ingresso pelo 5º Constitucional pode continuar exercendo livremente as suas atividades. Está correto. Pode dar um coloridinho. Alternativa B é a alternativa correta. Alternativa C. O advogado que integra lista sextupla ou tríplice passa a ser considerado incompatibilizado para o exercício da advocacia. Mentira, só se ele virar o juiz. E a letra D. O advogado que pretende ingressar na magistratura pelo 5º passa a ser considerado impedido ao compor lista sextupla. Comigo aqui, tranquilo, questão muito bacana, envolvia incompatibilidades, impedimentos e o cancelamento da inscrição do advogado. Vamos seguir? Próxima questão, por favor, questão de número 5 do material, descendo aí, aliás, é número 4, desculpem, né? Voltou no material, cadê? Voltando. Questão 4. José, general de brigada, entusiasmado com a opção de seu filho pelo curso de Direito, resolve acompanhá-lo nos estudos.
presta vestibular e matricula-se em outra instituição de ensino também no curso de Direito. Ambos alcançam um período letivo em que há necessidade de realizar o estágio forense. José, desejando acompanhar seus filhos nas atividades forenses nas horas de folga, vez que continua na ativa, dá um coloridinho nessa expressão, por favor, vez que continua na ativa. Gente, isso aí vai ser importante. A questão conversou comigo quando trouxe essa informação, vez que ele continua na ativa. Agora, como um general de divisão, requer o seu ingresso no quadro de estagiários da OAB. A partir do caso apresentado, assinale a afirmativa correta. Me coloca com o pessoal, presta atenção. A questão mencionou que um militar está fazendo um curso de direito, só que ele está na ativa. Primeira coisa que você tem que lembrar, militar da ativa é incompatível com a advocacia. É o artigo 28 do Estatuto que relaciona os casos de incompatibilidade. E o militar da ativa é incompatível, ponto. Se ele é incompatível, vem a pergunta: ele pode se inscrever na ordem como estagiário? Não. Lembre de uma coisa, o estágio profissional de advocacia, que é realizado nos 2 últimos anos do curso, está lá no artigo 9º do Estatuto da OAB, que é realizado em instituições de ensino, que é realizado em escritórios credenciados perante a OAB para ofertar esse estágio, ele, de uma maneira geral, ele somente é permitido ao estudante que não exerça atividade incompatível, porque ele se inscreve na OAB e ele recebe aquela carteira de estagiário. O estagiário de advocacia tem uma carteirinha. Está lá, OAB número 1, 2, 3, 4 é de estagiário. Só que tem um detalhe: quem é incompatível com a advocacia, como o caso da questão, não pode se inscrever na OAB, seja como advogado, seja como estagiário. Então, o que é que vai acontecer? O rapaz não pode se inscrever no OAB, então ele não vai frequentar estágio, ele vai ficar prejudicado no aprendizado dele? Olha a racionalidade da lei. O estudante de direito, que é incompatível com a advocacia, não se inscreve na OAB, mas vai fazer o estágio ofertado pela faculdade. Então, nesse caso aqui, o que nós temos é um militar da ativa que não se inscreve na OAB, então não vai poder fazer o estágio de escritório de advocacia, por exemplo, mas vai frequentar o estágio ofertado pela faculdade para não deixar de ter o aprendizado. Vamos para as alternativas? Vamos lá. Alternativa A, bota na tela para a gente ver. O militar não pode, enquanto permanecer na ativa, inscrever-se no quadro de advogados, mas se permite a ele a inscrição como estagiário. Errado. Letra B. O militar não pode, enquanto na ativa, obter inscrição no quadro de advogados, nem no quadro de estagiário. Pode cravar essa, por favor? Está certíssimo? Que maravilha. Militar não pode, irmão, na ativa, nem ser advogado, nem ser estagiário de advocacia. A letra C. Militar da ativa pode atuar na justiça especializada? Não pode. E a letra D, não pode se inscrever nem como estagiário, nem como advogado. Bacana, me coloca com o pessoal. Gente, tranquilo até agora? Todo mundo aqui falando o mesmo idioma? Legal? Vejam como a prova tem abordado os temas e como nós tranquilamente vamos conseguir resolver as perguntas que apareçam na nossa prova. Vamos seguir, joga na tela de novo, próxima questão, por favor, questão de número 5, cadê ela? O advogado X, regularmente constituído pelo seu cliente Z, retirou os autos de cartório para realizar uma peça defensiva de interesse do cliente. Os autos permanecem no escritório profissional de X. Um incêndio no prédio em que se localiza o escritório destruiu numerosos documentos.
inclusive os autos referidos. Com base no ocorrido, X comunicou o fato ao juízo e ao cliente. Diante dessa narrativa, à luz da legislação aplicável aos advogados, assinale a afirmativa correta. Me coloca com nossos amigos aqui, prestem atenção. Vejam só. A questão está narrando um episódio onde houve a perda dos autos, o extravio de autos. A primeira coisa que eu quero te lembrar é que reter ou extraviar autos é infração disciplinar punível com suspensão de 30 dias a 12 meses. Se lembre que as infrações disciplinares aparecem no artigo 34 do Estatuto e as punições nos artigos seguintes, 35, 36, e nós temos censura, suspensão, exclusão e multa. Multa é uma pena cumulativa com censura e suspensão. Exclusão. Nós temos a pena de exclusão para basicamente 4 hipóteses. Primeiro, o advogado que já tomou 3 suspensões. Se já tomou 3 suspensões, próxima infração dele vai ser exclusão. Segundo, o advogado que se utilizar de documento falso para se inscrever no AB. E essa está fácil. Se ele usou um documento falso, ele não poderia estar inscrito, vai ser excluído. Depois, o advogado que tornasse moralmente inidôneo para a advocacia. Lembre, quem não tem idoneidade moral não pode ser advogado. Se o advogado tornou-se moralmente inidôneo, vai ser excluído. E a outra hipótese de exclusão é a condenação criminal, a condenação por crime infamante. Eu quero te lembrar que a pena de exclusão exige decisão de, no mínimo, 2/3 dos membros do Conselho Seccional. Fique esperto que quem pode excluir o advogado não é o Tribunal de Ética, é o Conselho Seccional, por decisão de pelo menos 2/3. Bom, e suspensão? Quais são os casos de suspensão? Lembre que os problemas financeiros geram suspensão. O que envolver aspecto financeiro, o advogado receber dinheiro para usar de forma desonesta, o advogado receber dinheiro de alguém relacionado ao processo, o advogado ficar com o dinheiro do cliente, o advogado se locupletar do cliente, o advogado não pagar a OAB depois de ser sido intimado, envolveu dinheiro, é suspensão. E além disso, 4 casos de suspensão. É dinheiro e mais 4. Quais 4? Fraudar a lei. O advogado tentar fraudar a lei. 2. Reter ou extraviar os autos. A retenção, extravio de autos. 3. A prática de uma atividade que demonstre inépcia. A inépcia no exercício da advocacia. E 4. Conduta incompatível com a advocacia. Então, o que é que gera a suspensão? Problema financeiro, fraudar a lei, reter ou extraviar autos, inépcia e conduta incompatível com a advocacia. Sendo que na conduta incompatível se inclui a prática reiterada de jogo de azar não autorizada por lei, a embriaguez ou toxicomania habitual e também a incontinência pública ou escandalosa. Qualquer outra infração disciplinar, amigo, pode marcar que é censura. Não foi exclusão, não foi suspensão, censura. No caso da questão, houve extravio de autos, é suspensão. Lembre que a suspensão tem um prazo de 30 dias a 12 meses. Mas quando a suspensão é porque o advogado reteve o dinheiro do cliente ou não pagou a OAB, ele fica suspenso até regularizar a pendência financeira. Vamos na tela com a questão? Vamos lá? Vamos trabalhar com ela? Gente, alternativa A. O extravio de autos é caracterizado como uma infração com pena de suspensão. Pode dar um colorido nisso aí? Isso aí está certo. Dá um coloridinho na letra A. Letra B. O advogado deve receber pena de advertência por não prever um incêndio. Claro que não. Letra C. O extravio de autos deve ser doloso ou culposo para ser punível disciplinarmente. Dá um colorido que isso aí também está certo. Letra C. E D. O extravio de autos seria punível caso fosse recebido em confiança. Não. Gente, presta atenção. As informações que estão em A e em C
estão corretas. Como é que eu enfrento isso na questão? Me coloca aqui com o pessoal. E agora, duas alternativas aparecem corretas. Preste atenção. Se acontecer isso na prova da OAB, não confie que a banca vai anular a questão. Procure a mais correta, aquilo que a gente chama de a certa certíssima. É verdade que extravio de autos é punido com suspensão. Só que nesse caso da questão, não seria razoável punir o advogado porque foi um incêndio. Se foi um incêndio, ele não teve culpa por aquilo. Então não teria sentido punir. A letra C, quando menciona que o extravio só é punível se houver dolo ou culpa, está perfeita no contexto da questão. Então era para ter cravado a alternativa C. Tranquilo quanto a isso aí? Bacana quanto a isso aí? Bom, meus amigos, minhas amigas, prestem atenção. O pessoal aqui já me avisou que está na hora da gente fechar o nosso primeiro bloco. Então vamos combinar uma coisinha? Pequeno intervalo. Daqui a pouco eu continuo com vocês, resolvendo as questões de Estatuto da OAB, das provas passadas, e tenho certeza, caminharemos juntos rumo à sua aprovação.